Vamos para o nosso assunto de hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. De acordo com a Associação Brasileira de Odontologia, 40% dos brasileiros têm bruxismo. O problema pode afetar desde crianças, entre 2 a 4 anos, até adultos, idosos, qualquer pessoa. Para falar sobre esse assunto, eu recebo com muita gratidão o cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Gratidão por estar aqui. Que maravilha. Muito bom. Gratidão pelo convite. Eu fico feliz demais em tê-lo conosco. O senhor gostou do nosso estúdio? Deu uma reformulada bonito. aqui? Estava com saudades daqui de Aparecida, da TV Aparecida. Que bom estar aqui novamente, Biane. Que bom, doutor. Eu já vou fazer para a pergunta, o que é, afinal de contas, o bruxismo? Bruxismo é o ato de ranger os dentes. E dentro do bruxismo, a gente fala em apertamento dental, ou, ao contrário, o apertamento dental gera o bruxismo. Que a pessoa, a tensão, o estresse emocional gera esse ato, né, que ele é muito deletério para os dentes e para a saúde dos dentes. Eu tenho pacientes que quebram os dentes com um apertamento, dentes vitalizados. Porque o dente, quando tem vida, ele tem irrigação sanguínea e tem o colágeno, quando ele está vivo. Eu já tive pacientes que fraturou a raiz do dente, o dente, de tanto apertar os dentes. Então, é o estresse e também a força muscular que a pessoa aplica. Então, cada pessoa tem um padrão muscular, que a gente fala que tem um padrão fraco, médio ou forte. E tem os que são fortíssimos, né? Como o caso desse paciente que conseguiu quebrar o dente dele. Normalmente quebram os molares, segundos molares, né? Que são os dentes que recebem a maior carga mastigatória, a maior força. Que tem casos que chega a 200, 250 quilos de força. Nossa, então, para você ver que o negócio não é fraco, não, né? E a gente não consegue perceber, doutor, como que funciona isso, né? Porque às vezes você fala assim, eu acordei com dor na minha boca toda, no meu maxilar, será que eu fiquei apertando o dente? Como é que a gente faz isso? O paciente pode fazer também um autoexame também para sentir, né? Ele aperta os dentes e sente esse músculo e vê o tamanho que fica o músculo. Que a gente vê o padrão muscular por aqui, a gente sente. Tem pacientes que fica, quando aperta os dentes, solta uma bola aqui. E aqui esses músculos aqui do temporal, o músculo temporal. Então você sente quando aperta só os dentes, não o lábio, ó. Então são esses músculos aqui. Eu trouxe um modelo que são os músculos de fechamento da mandíbula, que faz com que a mandíbula abra e feche em relação ao crânio, que é um osso fixo. Esse é o osso móvel. Então esses músculos, eles puxam a mandíbula para ocluir, para nós podermos mastigar. Então eles vão hipertrofiando com o tempo. É igual a pessoa que vai para uma academia puxar ferro. Ele fica musculoso de tanto puxar ferro. Nós fazemos o exercício muscular na nossa alimentação, na nossa mastigação. Todos os dias nós mastigamos. Então esse músculo vai hipertrofiando. Então e isso que gera a tensão e o bruxismo. Outro problema também do bruxismo é a oclusão. Pessoas que não têm a chave de oclusão, correta, a engrenagem do dente de baixo com o dente de cima. Então, se um dente está desajustado, um pouquinho mais para cima, o próprio subconsciente da pessoa tenta desgastar o dente, aí gera o bruxismo. Então precisa se acertar a chave de oclusão aqui, ó. A parte inferior com a parte inferior e dar essa chave correta. Normalmente, nesses casos, o tratamento é ortodôntico, para acertar os dentes, acertar essa chave de oclusão ou em prótese, casos de prótese dental também, para nós acertarmos. Então a pessoa tem um dentinho mais... aí começa a ranger, aí gera problema para o dente, gera dor mastigatória nesses músculos mastigatórios, que a pessoa só de apertar, ela sente.
E não são só esses músculos. Quando o paciente vai no consultório, eu procuro fazer uma avaliação, palpar todos os músculos mastigatórios que nós temos também na parte interna. Ó. Se virar aqui esse crânio, tem esse músculo aqui. Não sei se está dando... Consegue, dá para... Ah, tá ali, ó, pegou. Aqui, ó, olhando aqui, tem esse músculo, tem esse outro músculo. Então, a gente apalpa no exame bucal todos esses músculos e sente, para poder ver qual que é o problema que o paciente está tendo. E a dor muscular não é a causa, né? É o efeito de algum problema que nós temos que sanar, né? E antes o bruxismo era muito tratado como um problema do sono, né? A gente falava assim, eu tenho bruxismo porque à noite eu faço tal coisa, ou eu durmo muito tenso, eu acordo ruim. Mas a gente pode estar fazendo isso durante o dia todo, né, doutor? Durante o dia, o apertamento dental. Ah... É que eu oriento também os meus pacientes como mastigar. Porque quando você está mastigando, encostou um dente no outro, abre. Não adianta continuar apertando, que você não vai conseguir triturar mais o alimento. Então, eu dou uma orientação para o meu paciente de como mastigar e oriento agora a todo mundo que está assistindo aqui o Santa Receita para comer esses pratos deliciosos aí. Então, encostou, chegou um dente no outro, abre. É a hora da alimentação, é uma hora sagrada. Então, infelizmente, a gente percebe que às vezes as pessoas estão almoçando com o celular na mão. Ou almoçando, vendo televisão. É uma hora sagrada que você está dando o alimento para o seu corpo, o alimento para você ficar bem, né? Então é uma hora que você tem que ter consciência de você e pensar naquilo que você está fazendo. Mastigar o alimento sem apertar muito, dar pelo menos 20 a 25 vezes, mastigar, triturar o alimento para quando ele for para o estômago, já começou o processo digestório para ajudar o estômago, evitar problemas gástricos, né? Então, eu quando almoço ou faço a refeição, gosto de ficar na paz, a gente faz a oração, se conecta com Deus, depois agradece, né, o alimento que nós estamos tendo e também você está dando esse alimento para você ter consciência também na hora de mastigar, o quanto aperta. Apertou, abre, apertou, abre. Não continua a apertar, porque você pode quebrar o seu dente. Você vai gerar problema mastigatório. É você ter consciência de si. Que normalmente a gente acaba entrando na vibe do dia, né? E não presta atenção em nada. Enquanto o senhor foi falando, o que eu fui fazendo comigo agora? Porque eu até comentei com o senhor que eu tenho sentido bastante dores. Eu falei, será que eu estou rangendo muitos dentes? Quando a gente está parado, geralmente a gente faz assim, né? Quando, por exemplo, eu estou concordando, eu estou com a boca aqui, eu estou cerrando os meus dentes. A gente tem que fazer esse tratamento durante o dia também? Ficar com a boquinha um pouquinho mais aberta? Ficar um pouquinho aberto, sem tensionar. Sem tensionar. Se ligar com você e o que você está fazendo, né? Ter consciência do seu ato de apertar e não apertar os dentes. Eu sei que é difícil, às vezes, no trabalho... É complicado, a pessoa às vezes está pensando em outra coisa, né? Ou durante o sono, que aí não tem jeito. Não tem jeito. Mas chega até a fazer barulho, né, doutor? Nossa, tem pessoas que trituram os dentes, né? Doutor, vou para as perguntinhas do nosso Instagram. Antes da gente responder os tratamentos, porque a gente tem umas perguntas muito legais que a gente colocou aqui para as pessoas de casa. E eu já vou para a primeira aqui. O bruxismo tem cura? Ou tem que usar a placa para sempre? Eu já estraguei várias placas, é a Marcela do Rio de Janeiro. Ô Marcela, a placa é feita para isso, para estragar. Por isso que você usa. A longevidade dela é de 6 meses, aí você vai verificar o quanto você está apertando os dentes. Existem placas de bruxismo, eu trouxe até uma aqui, que tem que ser feita no consultório dentário. O ideal para bruxismo é a placa de acetato ou de resina acrílica, que ela é feito um molde do dente da pessoa e a pessoa coloca para dormir ou durante o dia. Existem as placas também de silicone, que essas estragam muito mais rápido. Elas são mais confortáveis, mas estraga mais rápido. Mas você verifica o quanto você está apertando à noite, porque durante o sono
quando nós entramos na fase REM do sono profundo, toda a musculatura do organismo se contrai. Então tem a fase 1, 2, 3, na fase do sono profundo, aí não adianta você querer relaxar, porque é teu corpo mesmo que está... Você não vai controlar, né? Aí você tem gente que range, então tem que usar a placa noturna. E tem pessoas que têm que usar a placa também durante o dia para se conscientizar de estar fazendo apertamento dental. Porque durante o dia, raramente a pessoa range os dentes, né? Ela só aperta. Mas esse ato de apertar também estraga os dentes e dói a musculatura. Então a placa, ela tem que ser trocada de 6 em 6 meses, de ano em ano. E também tenham cuidado com as placas. Você não pode, que nem essa placa de acetato e de silicone, você não pode lavar com água quente. Não pode pôr no álcool. É água e sabão. Água e sabonete e nem creme dental. Isso para perguntar, nem o creme dental. Não, porque ele também tem abrasivo. E nas de resina acrílica. Existem produtos também. Essas placas aqui você pode pôr um pouquinho de cândida, o hipoclorito de sódio, a gente fala o nome comercial, né? De água sanitária, uma colher de sopa na água e deixa pelo menos 5 minutos. Não pode pôr álcool e nem colutório nenhum na placa, porque mancha. O ideal é a água sanitária. Perfeito. Tem uma aqui, ó. Como diferenciar o bruxismo de ATM? É da Carol. Ô, Carol, a ATM é articulação temporomandibular. É isso aqui. É uma articulação que tem um menisco, que esse osso da mandíbula com o osso fixo, que aqui a gente fala que é a cavidade glenoide, e tem aqui um menisco. Isso é ATM, é articulação temporomandibular. Isso é uma parte anatômica que todos nós temos. E tem pacientes que têm bruxismo, apertamento dental, problema de oclusão, e gera problema na articulação temporomandibular, na ATM, e desgasta o menisco. Então precisa acertar a oclusão para parar com o desgaste do menisco. Então isso é ATM. Isso é ATM. Ah, entendi. Aqui, ó. A Marlene falou que ela está com os dentes todos desiguais. Não sabe o que fazer. Então, os dentes tem que fazer uma reabilitação. Isso também ajuda, faz o processo do bruxismo também, né? Reabilitação de bruxismo. Às vezes a pessoa range tantos dentes que perde a dimensão vertical da face. Essa dimensão vertical nós temos 3/3. Então essa parte aqui diminui, a pessoa fica com o rosto curto. Então a gente precisa restabelecer a dimensão vertical da face. Isso aí gera também dores musculares e problemas nas ATMs. Aí a hora que você restabelece, aí você para com o processo degenerativo. Tem casos que precisa ir para a cirurgia, fazer infiltrações na articulação temporomandibular, para poder deixar o menisco em ordem novamente, né? Aí tem que ser feita uma avaliação, uma ressonância, um exame mais adequado para o caso. A gente também tem pergunta de WhatsApp, que eu também vou fazer os dois lados aqui. Vamos lá para a nossa primeira. É da Brenda, de Minas Gerais. Boa tarde, Santa Receita. Tenho uma filha de 5 anos e já reparei que ela range muitos dentes quando está dormindo. Por que isso acontece em crianças? É o que acontece em adultos também? Adoro Santa Receita. Um beijo para você, Brenda. Oi, Brenda. É o problema das crianças. Primeiro, ver com o pediatra se não é o caso de dar um vermífugo para a criança, que também às vezes gera problema de rangimento, de ranger dentes, né? Ou estresse durante o dia da criança, às vezes na escola, ou algum estresse que a criança está passando, né? Meus pacientezinhos, inclusive meus filhos, assim, quando crianças, né? Quando eles eram criança, eu até levei na irmã Dulce Gotardi, ela é fã desse programa, um abração para você, Dulce. E ela faz um trabalho, ela é parapsicóloga, e ela faz um trabalho assim para crianças ou para adultos também, porque às vezes esse rangimento, o ato do bruxismo, né, na criança, ela trabalha no subconsciente dessa criança para parar de ranger os dentes.
com os meus filhos, deu certo. Deu certo. Ela e a criança conseguiu. Pode usar a plaquinha ou não? Aí precisa trocar de tempos em tempos por causa do crescimento ósseo. Né? Mas primeiro verificar com o pediatra se não é o caso de ver um vermífugo, se a criança está precisando. E estresse, procurar controlar a criança também no estresse, ou com uma psicóloga, encaminhar, tentar relaxar a criança. A Dulce, aproveitem. Ela resolveu o caso em São Paulo, ela resolveu dos meus filhos. Que bom, uma boa dica aí. Doutor, eu vou fazer uma pergunta minha aqui. A gente falou já da plaquinha, né? Que é uma forma. Existem outras formas de tratamento também? Tratamento com toxina botulínica. Hoje nós aliamos a placa e a toxina botulínica funcional. Então tem pacientes, principalmente pacientes que fazem implantes na boca toda, superior, inferior, ele perde a propriocepção do apertamento dental. Então, para esse implante ter uma longevidade, uma vida longa, e a pessoa não apertar muito os dentes, então a gente tem que fazer constantemente o uso da toxina botulínica para os pacientes. Né? E para bruxismo também é impressionante. Que a toxina botulínica, o efeito dela é depois de 14 dias o efeito total. A pessoa também para de ranger os dentes. Mas a gente não pode fazer toxina botulínica em criança, só para adultos. Só para adultos. E ela resolve para dores tensionais, cefaleias tensionais. Eu utilizo muito também para problemas de espasmo hemifacial. Pacientes que fica com a boca assim um pouquinho, né? Fora do eixo, então a gente acerta com a toxina. A gente utiliza também a toxina para sorriso gengival, quem mostra muito mostra muito os dentes, né, e as gengivas. Então a gente tem uma distância para homens e mulheres, o quanto que é ideal, né? Acima daquilo a gente indica a toxina. Mas para bruxismo tem que ser feito. E para hipertrofia, pessoa que hipertrofiou muito o masseter, então a gente tem que fazer um tratamento com 3 aplicações, uma aplicação a cada 6 meses, por 3 vezes, né? Para tirar essa hipertrofia do músculo, para diminuir a carga muscular nos dentes. E é fantástico a utilização, porque a toxina botulínica, a utilização na saúde foi para estrabismo. Que legal. Que começou a ser utilizado para estrabismo. Aí fala, mas aí se usa para sudorese, para quem soa muito, para a parte odontológica, a parte funcional odontológica é fantástica. Que legal, doutor. A gente tem mais uma perguntinha do WhatsApp, a gente tem várias perguntinhas, viu, gente? O doutor vai ter que ver muitas mais vezes aqui, por favor, doutor. Vamos para mais uma, que é da Vera, de Fortaleza, Ceará. Boa tarde, tenho bruxismo e por conta disso eu estou desgastando as obturações e já quebrei até os dentes. Estou com medo de ir ao dentista agora por conta da pandemia. Existe algo para aliviar o bruxismo? Então, é a pessoa ter consciência daquilo que a gente já comentou, né? Do ato de fechar os dentes. Mas, Vera, não precisa ter medo do dentista, porque nós temos tudo para você não ter problema de se contagiar lá dentro. Então, o CRO fez um trabalho muito grande com a classe odontológica. Nós utilizamos, dentre um paciente e outro, a gente marca num horário bem assim elástico para não haver encontro de pessoas na recepção. A sala é feita uma asepsia com produtos hospitalares. Sempre foi feito isso aí. Agora a gente está mais centrado ainda. Então é feito, a gente aplica um produto que é utilizado nas salas cirúrgicas dos hospitais, né? Então não tenha medo que todos os profissionais, a maioria deles estão utilizando isso aí, seguindo realmente o protocolo dado pelo CRO, né? De fazer essa asepsia no consultório, e dificilmente a pessoa vai se contagiar no dentista. Até os edifícios, no caso, mede a temperatura quando a pessoa chega, e no máximo cuidado, né? 4 pessoas no elevador, tem álcool gel no prédio inteiro. Então, pode ficar tranquila, Vera, procura o seu profissional, que eu garanto que ele está tomando as medidas corretas para não haver contágio. Que bom, doutor.
muito obrigada por se ouvir aqui hoje. Gratidão, fiquei nossa. muito feliz de retornar na casa. E nós ficamos muito felizes de tê-lo aqui. Volte sempre, a casa é sua, doutor. Gratidão, sempre, viu? Muito Fabiana. obrigada. A gente já tem pautas já e eu vou aproveitar e passar aqui o site do doutor, que é o www.aoniovieira.com.br e o contato é o 11 3262 3363. Doutor, um beijo no seu coração, obrigada. Gratidão, Já esperamos a sua volta, viu? Que bom.